26 de março. Esse trimestre para mim é o meu predileto, né? Vai falar sobre o Apocalipse e eu gosto muito de profecia, do assunto de escatologia, que é o final, os sinais, a proximidade da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos ver, estamos vendo essa semana que Jesus vence e Satanás perde. Sempre foi assim, desde o céu. Mas ele não desiste. Essa virtude ele tem, se é que podemos chamar disso. Ele não desiste. Ele é um perdedor nato, mas não desiste. Ele perde de um jeito, ele inventa outro jeito de tentar fazer de novo e ser bem sucedido, mas não dá certo. Ele está tentando desde Adão e Eva, começou lá no céu e agora nós estamos finalmente. Ou seja, está chegando a hora de Jesus colocar um ponto final na história do pecado, nessa brincadeira de mau gosto. Ou seja, quanto sofrimento, quantas lágrimas, mortes, traições, enganos, mentiras, hipocrisias, assassinatos, tanta maldade que Lúcifer, o antigo Lúcifer, Satanás, colocou sobre o planeta Terra. Deus, na sua misericórdia, suportou tudo isso aí, mas nunca perdeu as rédeas do comando. Jesus reina, só que ele quer deixar bem claro quem está certo, se é Deus e seu governo ou Satanás e seu governo. Quando Satanás incitou a morte de Jesus Cristo, Filho de Deus, já ficou patenteado, já ficou vindicado, já ficou esclarecido. Mas Jesus falou assim, não, vamos dar mais um tempo, para que fique bem firmado na mente de todos os seres criados, de que não compensa ir por um caminho diferente. O caminho que eu estou orientando é o caminho da felicidade, do amor, da paz, da tranquilidade, da vida eterna, das bênçãos. Não precisa desviar desse caminho. Se quiser, pode. Como eles fizeram. Porque Deus deu o livre-arbítrio. Por que Deus permitiu que entre o pecado na face da terra? Porque Ele permitiu a liberdade de escolha. Porque amor sem liberdade de escolha não é amor. É tirania, é ditadura. E é isso que Satanás queria. Uma ditadura. Ou seja, ele obriga as pessoas a fazer do jeito que ele quer. E agora, por exemplo, recentemente, na Santa Inquisição, chamada Santa Inquisição, onde a Igreja Romana obrigou todas as pessoas a seguir as doutrinas deles. E com isso matou muitos que não queriam. Tomou propriedade, matou, obrigou, incendiou, fez tanta coisa. Satanás por trás. Nós vemos Hitler fazendo a mesmíssima coisa. Nós vemos tantas calamidades que foram feitas no passado. Guerras. Quer que prevaleça a vontade de uma pessoa. Deus não é assim. Deus dá liberdade de errar e assume a responsabilidade de dar outra chance para aquele que desejar, ou que cair, mas desejar voltar atrás e ser um membro da família de Deus. Por isso que ele morreu na cruz, para vindicar o nome de Deus, o caráter de Deus no céu, para salvar o ser humano, para salvar as obras da criação, para dar outra oportunidade para o ser humano, para dar a vida eterna para o ser humano. E fez algo especial. Onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja,
depois do pecado, tudo será muito, muito, muito melhor. E nós vamos ver durante esse trimestre. O Éden será totalmente restaurado, diferente, muito melhor do que era antes de acontecer o pecado. Então Apocalipse 12, 7 fala da origem do pecado lá no céu. Não tem motivo para ter pecado. Não tem motivo para Lúcifer se rebelar. Era o anjo perfeito, o sinete da criação. A coisa mais perfeita que Deus fez no céu foi esse anjo chamado Lúcifer. Anjo de luz. O mais inteligente, o mais sábio, o mais lindo, o mais poderoso, totalmente de confiança de Deus. Assim como era Judas. Judas era o mais inteligente de todos os discípulos. Ele era o mais culto. Era o mais capacitado. Mas Jesus sabia que tanto um quanto o outro iria exercer o seu direito de escolha e escolheriam errado. Mesmo assim, Deus deixou a coisa acontecer. Ele não proibiu. Se ele proibisse, era como se fosse um robô. Você vai fazer tudo o que eu quero. Quem desviar para cá, eu corto e põe na linha de novo. Deus não faz isso. Mas tem uma coisa. É lei. Tudo que você planta, você colhe. Satanás plantou tragédia. Tragédia ele receberá. Satanás plantou morte. Morte ele receberá. Como que foi os últimos momentos da história de Satanás no céu? Porque ele conseguiu convencer 1/3 de todos os milhões de anjos que tinha no céu. Então diz aqui Apocalipse 12, de 7 a 9. Vou ler para vocês. Houve batalha no céu. Miguel não é anjo não, viu? Tem uns que falam que é anjo, não. Miguel, a palavra Miguel quer dizer quem é como Deus. El é Deus. Mig quer dizer quem é. Quem é como Deus? Só Deus. Jesus é como Deus. Então, Miguel é Deus. Houve batalha de Miguel, Jesus, e os seus anjos. Os anjos de Jesus estavam com ele. 2/3 dos anjos. Pelejaram contra o dragão. O dragão também pelejou com seus anjos contra Jesus. Veja o ódio. A situação como cresceu. Como o pecado cresce como um fermento. Todavia, o diabo e seus anjos não prevaleceram. Por quê? É um ser criado, não tem poder diante de Deus. Jesus, o poder de Jesus é incomparavelmente maior do que o de Lúcifer. Jesus é um Deus, é Deus pleno, não criado, vida própria, onipotente, onipresente, onisciente e eterno. Com essência. O que é Lúcifer? Um ser criado, com vida dependente, com poder dependente, com respiração dependente, tudo dependente. Como que vai querer brigar com Deus? É algo que é inexplicável. Como o pecado cega as pessoas. Mas eles não prevaleceram, logicamente. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que estava lá no jardim do Éden, que se chama Diabo, que é acusador dos nossos irmãos. E Satanás, o sedutor de todo mundo, o enganador, o ilusionista, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos, malignos, maléficos. Mas Deus não tirou o poder deles. Por isso que no Espiritismo aparece a pessoa que morre como se ela não tivesse morrido. Porque são esses os anjos que aparecem.
Eles têm capacidade de falsificar a voz, a aparência. Eles sabem tudo, mas não são onipresentes. Mas eles sabem, ele acompanha a vida de cada um. Por isso que eles podem acertar o que a pessoa tem de segredo. Foram atirados para a terra e com eles seus anjos. E aí continua, nós vamos ver o resto mais para frente. Então, Satanás é jogado aqui na terra. O planeta Terra tinha acabado de ser criado, Adão e Eva, no paraíso, com vida eterna, não havia morte, nem pranto, nem dor, nem nada. Mas é condicional, vida eterna é condicional, se fossem obedientes, se andassem no caminho de Deus. Agora, eles tinham que escolher. Jesus avisou eles. Eu coloquei o dragão, houve batalha no céu, explicou tudo, tal, vai estar aí nessa árvore. Não cheguem perto dessa árvore. Permaneçam os dois, casal junto, durante um tempo. Eu só quero oferecer para vocês a liberdade de vocês escolherem se querem estar no meu governo ou no governo deles. Mas saibam, se vocês rejeitarem o meu governo, vocês vão perder todas essas bênçãos. O jardim, a vida eterna, tudo. E vocês vão morrer. Vão sentir dores. Não compensa, não façam isso. Mas se quiserem fazer, pode fazer. Mas tudo que você plantar, você vai colher. Tem as consequências. Mas eles não deram ouvido. Satanás se transformou numa serpente, começou a conversar com Eva. Eles se separaram, que não era para separar, um por um lado, outro para o outro. Eles se separaram. Eva foi até lá, conversou, foi ludibriada. Subiu para ela uma ganância, querendo ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. E comeu do fruto. Mas a hora que ela comeu, ela não morreu. Porque Satanás diz, se você comer, você não vai morrer, não. Deus está te enganando. Você vai ser igual a Deus. É mesmo, pode ser que Deus está me enganando aí. Não quer que eu seja igual a Ele. Se você está falando, serpente, você que é uma serpente que está falando, depois que você comeu a fruta, imagine eu que já falo e tenho inteligência, você é igual a Deus. E comeu. E quando ela comeu, ela sentiu uma coisa diferente, um prazer carnal, aquela coisa diferente, a natureza pecaminosa já entrou dentro dela, ela teve vontade de mentir, de enganar, e foi, a primeira pessoa que ela foi ao marido dela. Eva foi até Adão e disse. Quando Adão olhou e viu que ela estava diferente, não tinha aquele esplendor mais. Ela estava maliciosa. Ela estava com pensamentos ruins. Ela estava enganadora. Ela estava usando de sutilezas. Você comeu da árvore que Deus falou que não é para comer? Comi. E eu vou morrer. Ele falou que eu vou morrer. E agora? Adão falou, não, você não vai morrer sozinha. Eu vou comer também. E voluntariamente ele também escolheu, Deus deu a capacidade dele escolher. E ele escolheu. E, nesse sentido, ele também pecou. E diz que quando ele acabou de comer, ele já começou a ver as folhas das árvores caíram. Os frutos começaram já a apodrecerem, caindo. Já se sentiram nus. Satanás se escondeu. Deus foi lá. O que você fez? Deus sabia, mas estava dando a oportunidade de pedir perdão. O que você fez? Você comeu da árvore? Foi a mulher
o senhor me fez aqui? O senhor deve ter feito ela com defeito, porque ela me fez eu pecar. Ou seja, começou um jogar nas costas do outro. E até hoje no casamento é assim, nos relacionamentos são assim, a gente não aceita que a gente erra, a gente joga nas costas do outro. É o mesmo pecado. É a natureza pecaminosa. Perguntou para Eva: e Eva, o que aconteceu? Por que você comeu? A serpente que o senhor fez lá, ela me enganou, eu comi. Ou seja, o senhor não fez certo aos animais. Tem um animal lá que o senhor fez errado. A culpa é do senhor. Às vezes nós chegamos nisso, né? A culpa é de Deus. Jesus em Gênesis 3,15 diz: muito bem, vocês pecaram, estão fora do jardim, mas eu vou providenciar uma segunda chance para vocês. Meu filho vai morrer e vai esmagar a cabeça da serpente, e a serpente vai fazê-lo sofrer. Vai atacar o seu calcanhar. Ele vai sofrer. Ele vai carregar uma cruz. Por vossa causa. Por amor a vós. Vocês têm condições de segunda chance. Se vocês aceitarem, se arrependerem e andarem no caminho que eu estou pedindo, vai e não erre mais. Vai e não peques mais. Vocês voltarão a ter vida eterna. Voltarão a entrar no jardim do Éden. Voltarão a ter uma vida feliz, de paz, como tinham antes. Vocês duvidaram de mim, mas eu perdoo vocês se vocês se arrependerem. E assim termina essa primeira parte. A coisa continua. Em Lucas 11:23 diz o seguinte: eu quero todo o seu coração. Quem não é por mim é contra mim. Quem não se ajunta comigo espalha. Não adianta querer viver no mundo e viver nas coisas de Deus. Deus sabe. Então, o que Deus está dizendo aqui, essa batalha continua. Continua na nossa mente, na televisão, na internet, nas amizades, no trabalho, nas roupas que vestimos, no jeito que conversamos, no que nós vemos, no que ouvimos, no que sentimos, no que comemos. Tudo tem um pedaço de Satanás ali. Mas devemos seguir o caminho de Deus. E Ele nos protegerá, e nos encaminhará, e nos abençoará. E ninguém será perfeito, mas nós estamos rumo à santificação, caminhando para Canaã. Está chegando a hora do Armagedon, a batalha final, onde será encerrada a história do pecado, com a segunda vinda de Jesus. Venha logo, Senhor Jesus. Amém.